Saudações, espectadores, aqui quem fala é o Patrick e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Professor Moto. E hoje, galera, mais um vídeo sobre mecânica, mais um vídeo sobre manutenção. Uma dúvida bem recorrente, o pessoal pergunta bastante nas lives. Lembrando, a gente faz lives geralmente 2 vezes por semana aqui no canal. Então segue lá no Instagram, que no Instagram eu sempre vou falar os horários das lives. Então o pessoal sempre me pergunta bastante sobre amaciamento. Então hoje a gente vai fazer um videozinho explicando a melhor maneira e o porquê que você deve amaciar o seu motor da maneira que eu vou falar aqui. Então vamos lá, questão de amaciamento. Quando você compra sua moto 0 km, ou hipoteticamente se você acabou de fazer o motor da sua moto, também é necessário realizar o amaciamento novamente, mas na maioria dos casos, 99,9% das vezes, a dúvida surge quando a pessoa compra a sua moto 0 km. Qual que é a maneira correta de você fazer o amaciamento, qual que é a maneira mais segura? Primeiro de tudo, galera, é muito importante a gente sempre estar com o manual da moto. No manual da sua moto vai ter o procedimento indicado pelo fabricante para você fazer o amaciamento da sua moto. Então tenta seguir aquilo na medida do possível. Eu vou dar aqui algumas dicas bem legais, bem interessantes para você somar a essas informações aí do seu manual, mas é importante que você tente seguir essas informações para você ter o amaciamento mais correto possível. Isso vai variar de marca para marca, de modelo para modelo, então existem diferenças, então é muito importante você conferir o manual da sua moto para saber o procedimento correto. Mas independentemente do procedimento que estiver contando no seu manual, eu vou trazer aqui algumas dicas importantes. Então vamos lá, primeira dica. Muito importante aquecer a sua moto antes de sair. Tem um vídeo aqui no canal falando só sobre isso. Essa é uma prática importante mesmo depois que a sua moto estiver amaciada, mas durante o período do amaciamento isso é extremamente importante. Antes de você sair, antes de você acelerar, deixa a sua moto ali 1 minuto, 2 minutos ligada. Eu sempre dou a dica do seguinte: liga a moto, aí depois você vai colocar a jaqueta, colocar capacete, colocar as luvas. Enquanto você está colocando o seu equipamento, a moto já está aquecendo e a hora que você sair com a moto, o óleo já chegou em todas as partes que ele deveria chegar, então você não tem o perigo de ter alguma parte com menos lubrificação no seu motor e isso causar algum dano, algum desgaste prematuro. Então, primeira dica, aqueça a sua moto. Segunda dica está relacionada à tocada, está relacionada ao como você deve tocar a sua moto. Todas as marcas vão ter ali um procedimento, até tantos quilômetros não ultrapassar tantos RPM. Aí depois de tantos quilômetros não exceder tantos RPM. Ele vai te dar ali uma receitinha. Mas uma dica muito importante que não está recomendada nos manuais, mas que seria muito interessante constar nos manuais para as pessoas poderem amaciar o motor da maneira mais segura e mais correta possível, é a questão de não manter essas rotações durante muito tempo. O que acontece? Às vezes a pessoa vê no manual lá, até 400 km não exceder 5.000 RPM. E a pessoa vai para a estrada, roda 400 km com o contagiro ali travado nos 5.000 RPM. Isso não é positivo. Claro que isso não vai causar danos, isso não vai causar problemas na sua moto, mas não é a maneira mais eficaz de você amaciar o seu motor. Uma coisa que vale a pena a gente lembrar, galera, não é só o motor da moto que está amaciando, o câmbio da moto também está amaciando. E na grande maioria das motos, tirando aí algumas custom Harley Davidson, o óleo do câmbio e o óleo do motor são o mesmo. Então, todas as partículas, todas as limalhas, aquelas micropartículas, né, de metal que vão se soltando conforme o motor vai amaciando, elas vão ficar ali suspensas no óleo. Claro que boa parte disso vai ser filtrada pelo filtro de óleo, né? Só que nesses primeiros quilômetros, até você fazer a primeira revisão, essa contaminação ela é muito mais expressiva. Então o que acontece? Se você pega a sua moto e sai acelerando só em uma RPM durante 400, 500 quilômetros, você não varia as marchas, você não varia a carga, né? Você não varia o quanto que você acelera, as rotações,
você vai amaciar só uma faixa do motor e só uma marcha do câmbio. Então o que acontece? Depois que você fazer a revisão, depois que você fizer essa primeira troca de óleo, o seu câmbio, a maior parte do seu câmbio ainda não vai estar amaciada. Então você vai estar gerando essa contaminação depois de ter feito a primeira revisão. E isso não é interessante. Seria interessante, quanto mais você conseguir fazer com que as peças casem, né, fazer com que as peças tenham as folgas e os encaixes corretos, antes dessa primeira troca de óleo, é melhor, porque toda essa contaminação, parte ficou no filtro de óleo, que vai ser substituído, e parte foi embora junto com esse óleo sujo, com esse óleo contaminado. Aí quando você coloca o óleo novo, aí sim você tem mais liberdade para poder acelerar, para poder usufruir a sua moto. Então a segunda dica que eu dou, galera, é amacie a moto na cidade. Troque as marchas, use todas as marchas, varie as rotações, essa questão do anda e para, sabe, semáforo, lombada, subida, isso é saudável, isso é importante para o amaciamento do seu motor. Você não exceder essas rotações é importante também. Mas a terceira dica aqui é não seja catedrático, não seja extremamente fiel a essa questão das rotações. Não tem problema nenhum você passar um pouco das rotações, você sentir a moto, dar uma aceleradinha aqui, uma aceleradinha ali. Não é saudável, não é legal você manter rotações acima do que está descrito ali no manual. Mas você passar um momento ou outro, isso não vai dar problema nenhum na sua moto. E como eu sempre falo, é muito mais saudável você fazer esse amaciamento dentro da cidade, variando as marchas, variando rotação, variando a carga no motor, que aí você garante que todo o conjunto vai amaciar por igual, você vai ter um desgaste mais uniforme, e quando você for fazer a primeira revisão, boa parte dessa contaminação que vai ser gerada pelo amaciamento vai sair junto com o filtro de óleo, vai sair junto com o óleo contaminado, então é a maneira mais segura, é a melhor maneira que você pode amaciar a sua moto. E outra dica muito importante é essa questão da primeira revisão, galera. Tem gente que posterga, tem gente que deixa passar muito, tem gente que não respeita esse prazo da revisão. Algumas marcas vão pedir 500 km, o que eu particularmente acho pouco. Outras marcas vão pedir 800 km, como é o caso da Triumph, por exemplo. 800 km é 500 milhas, então fazendo aquela conversão, o pessoal lá usa sistema imperial, né? A gente até entende, mas você fazer até 1000 km não tem problema nenhum. As marcas japonesas, a maioria das motos vai pedir para você fazer a primeira revisão com 1000 km. Então é muito importante você fazer essa revisão no período indicado, para justamente você remover essa sujeira, você remover essa contaminação que foi gerada nesse período de amaciamento. E outro ponto interessante para a gente abordar aqui, galera, é que tem gente que acha que é melhor você pegar a moto, quando você pega a moto zero, você vai direto para a estrada, senta a marreta, senta chinelo na moto mesmo, que aí você vai ficar com a moto mais forte, que a moto vai ficar mais potente, que a moto vai ficar mais solta. Então, vamos lá. Isso é verdade, tá, galera? Se você pegar a sua moto, você sair acelerando, você sair arregaçando desde o começo, a sua moto vai ficar mais solta. Potencialmente, pode ser até que a sua moto ande um pouco mais mesmo, se você for comparar com alguém que fez esse procedimento de amaciamento que eu citei aqui no começo do vídeo. Porém, o que vai acontecer, galera? Você teve um desgaste, você teve um amaciamento, até na gringa o pessoal chama de hard braking. Dois pontos. Um, que você consegue mais potência, só que seria muito mais interessante você reduzir bastante esse prazo para você fazer a primeira revisão, para você fazer a primeira troca de óleo. Você está tendo uma utilização mais severa, você está gerando mais desgaste, você está gerando mais contaminação no óleo, né? Então seria interessante você adiantar. Só que o que acontece? A gente não tem um parâmetro, não dá para saber o quanto que a pessoa acelerou, não dá para saber o quão forte ela andou, quantos quilômetros ela tem que fazer essa troca. Então só por esse motivo já fica complicado a gente recomendar esse tipo de amaciamento. E o outro problema é que você gerou mais desgaste, você aumentou mais as folgas do que comparado com o amaciamento da maneira convencional, da maneira correta, né? E o que vai acontecer? Primeiro, a vida útil do seu motor, a durabilidade do seu motor vai ser diferente. Não estou dizendo que o motor vai quebrar mais cedo, não estou dizendo que você vai ter problema logo de cara. Claro que dependendo do cupim de aço que fez esse amaciamento, pode até acontecer de dar algum problema mais severo, de dar algum problema mais sério, porque não respeitou essa questão do amaciamento. Mas, na maioria dos casos, não vai apresentar um problema severo assim logo no começo.
O que pode acontecer também? A moto baixar óleo, a moto consumir mais óleo. Então essa pode ser uma característica se você fizer esse tipo de amaciamento. Então eu particularmente não gosto, eu não recomendo. Se você tem uma moto de pista, se você usa sua moto em autódromo, se você tem um mecânico que é focado em competição, em motos de pista, tudo mais, em motos super esportivas, e ele tem um procedimento específico para amaciar esse tipo de moto, aí beleza, aí é outro caso. Em todos os outros casos, sejam motos street, sejam motos esportivas, motos naked, custom, clássica, big trail, trail, em todos esses modelos, se você fizer esse procedimento que eu citei no começo do vídeo, pilotando na cidade, variando todas as marchas, variando a rotação, variando a carga, né? Quando eu digo variar a carga, galera, é você acelerar um pouco mais, acelerar um pouco menos, a carga no motor, né? O quanto de acelerador você está dando ali. Então, se você fizer dessa maneira, em todos os estilos de moto, você vai ter um amaciamento mais seguro, mais confiável, mais completo, né? Então, eu sempre recomendo essa maneira. Quando eu trabalhava na Triumph, eu sempre recomendava para os clientes que fizessem dessa maneira. Todas as minhas motos, eu nunca tive problema, nenhuma moto minha nunca baixou óleo, todas as minhas motos têm um desempenho super condizente, tanto em questão de desempenho, de performance, quanto a questão de consumo. Então eu acredito que seja a melhor maneira, a maneira mais segura, beleza? Então eu acho que faltou, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, as mesmas informações, só que com a linguagem mais antiga, com um jeito de trazer as informações um pouco diferente. Então eu resolvi atualizar essas informações, trazer para esse formato aqui, que eu acho que fica mais atualizado, né? E quem não viu, tá vendo agora pela primeira vez, e quem já viu tá refrescando, né, as informações aí, então eu acho que é positivo. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer tipo de dúvida, se você tem qualquer tipo de comentário, comenta aqui embaixo no vídeo, vamos trocar ideia, vamos aprender mais, vamos aprender junto. Se você gostou do vídeo, é muito importante que você deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo. Segue lá no Instagram, galera, é @professormotooficial. Muitíssimo obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.